Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria, meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, de nossa comunidade, a Reflexão, que você possa ser bem-vindo sempre a esse encontro com o Senhor. Então, vamos dar início a esse momento de reflexão, que a graça do Senhor possa ser derramada sobre você, sobre nós, para que possamos entender e compreender esse tempo que a igreja nos oferece. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu convido a você a pegar sua Bíblia e abrir na passagem da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18, para rezarmos junto à armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir a esse lado do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então eu convido a você, também com sua palavra, você que já está com a sua Bíblia em mãos, a abrir o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 35 ao 48. Evangelho da liturgia de hoje, neste dia de graça, da quinta-feira, dia 8, oitava da Páscoa, nós que estamos trilhando nesse tempo da semana da Páscoa, ou seja, nós estamos vivenciando essa Páscoa na nossa vida. Então, que você possa abrir a sua Bíblia, você que já se encontra com ela em mãos, e no qual nos acompanhe, desde já agradecendo pelo seu carinho, pela sua oração, por nos acompanhar, e que você possa convidar esse seu amigo que possa ouvir a sua palavra, para entender esse tempo que nós, como cristãos, estamos vivenciando, como cristão católico, a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como foram reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos,
como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunho de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, na reflexão deste evangelho de hoje, no qual o Senhor, Ele se apresenta mais uma vez aos discípulos, e os discípulos mais uma vez não o reconheceram, como vimos na narrativa. E aí vai continuando, que Jesus se apresenta no meio deles, e a primeira palavra que o Senhor diz para cada um daqueles que estavam ali, e diz para nós, é que a paz esteja convosco. Ou seja, a presença de Jesus Cristo é uma presença de paz. É uma presença de paz. E aí nós vamos percebendo que foi onde os discípulos foram reconhecendo. E de momentos eles ficaram assustados, pensando que está vendo um fantasma, duvidaram em seu coração. E Jesus pergunta a eles: ainda tendes dúvidas no vosso coração? E muitas vezes o nosso coração ainda está cheio dessas dúvidas, nesse tempo presente que nós estamos vivenciando. O nosso coração ainda tem dúvida da presença de Jesus em meio a nós, pela palavra, pela Eucaristia. E Jesus vai continuando, exortando. Jesus vai continuando no meio deles, mostrando-lhes as mãos e os pés, dizendo: o fantasma não tem osso nem tem carne, e mostrou as suas mãos e os seus pés. E aí os discípulos, a gente pode perceber que os discípulos eles se alegraram e ao mesmo tempo eles ficavam ali como assustados. E Jesus ainda continuou fazendo aquele gesto que fazia no meio deles. Tomar o pão, partir, assim como foi feito na última ceia. Ele tomou o pão diante deles. E são essas coisas que falei quando ele estava convosco. Jesus, ele falava desse partir o pão. E que ele continuava dizendo que era preciso que ele passasse por todo esse momento, porque estava escrito. Estava no meio, estava ali, porque era como que estivesse em todo o tempo da história da salvação de Deus para conosco, que se resumia em Cristo Jesus e nele, que era preciso passar, que passasse por ele para que chegasse a salvação em meio a nós. Então Jesus, ele abre a inteligência, abre a nossa inteligência, o nosso coração para entendermos isso, essa história da salvação que Deus tem para conosco, que se concretiza em Jesus Cristo, naqueles que têm a Cristo como Salvador. E é assim que está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia.
E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão. E aí, resumindo, termina a palavra dizendo, Jesus Cristo dizendo isso para nós, que é necessário a conversão e o perdão. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é muito atuante no meio de nós, ela é muito atualizada. É isso que o Senhor hoje quer de nós, cristãos, a conversão e o perdão. Quantos de nós nos encontramos feridos, machucados, magoados, ainda nesse tempo de aprovação, nesse tempo, não sei qual é o tempo que você está vivenciando, de provação, de luta, mas que o Senhor nos convida a essa conversão, nos convida a esse perdão, porque Ele está vivo no meio de nós, Ele ressuscitou no meio de nós, que Ele abra a nossa inteligência, a sua, a minha, para que possamos entender em Ele, que Ele veio para nos salvar, e que no qual nós somos chamados a ser testemunhas. Vós sereis testemunhas de tudo isso. É isso que o Evangelho hoje nos convida, a vivenciarmos esse perdão, a conversão, e a sermos testemunhas de tudo isso que está acontecendo. Conservar a fé no nosso coração, conservar o amor em nossos corações. Então é isso que o Senhor hoje nos chama. Que a palavra do Senhor possa nos dar essa direção. Que a palavra do Senhor possa tocar hoje em você, que nos acompanha no amanhecer, que nos acompanha ao meio-dia, que nos acompanha à tarde. Porque é isso que a palavra do Senhor hoje nos quer, nessa reflexão. E que a graça do Senhor ela possa permanecer em meio a nós, nos dar a conversão, que abrir a nossa inteligência. Eu convido a você nesse instante a se consagrar a Nossa Senhora, pedindo a ela também o seu auxílio, de guardar todas essas palavras em seu coração. Ela que guardava em seu coração, que nós sejamos como Maria, guardando a palavra do Senhor em nosso coração. Rezemos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, como prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia, nesta manhã, nesta noite, não sei como, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável mundo. Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Que a paz do Senhor ela permaneça em seu coração, desde o amanhecer ao anoitecer. Que a paz do Senhor ela permaneça no meio de nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.